Nunca estivemos tão conectados e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão sozinhos. Vivemos cercados de pessoas, mensagens, redes sociais e estímulos constantes, mas em silêncio cresce uma sensação difícil de explicar. A solidão moderna não é a ausência de pessoas, é a ausência de sentido, de conexão real e de profundidade. Hoje vamos entender por que isso está acontecendo e o que a filosofia, especialmente o estoicismo, tem a nos ensinar sobre viver bem em um mundo cada vez mais vazio de presença. A solidão moderna não é estar sozinho fisicamente, é estar cercado e ainda assim se sentir invisível. Você já teve aquela sensação de estar em um lugar lotado de pessoas, mas mesmo assim não se sentir conectado com o ambiente? A solidão moderna é tipo isso. Ela nasce quando as relações se tornam superficiais. Tipo você iniciar um relacionamento e não ter aquela conexão com outra pessoa. É tipo um relacionamento fútil. Também tem as conversas que perdem a profundidade. Ou seja, aquelas conversas que não tem nada a ver, aquelas conversas vulgar que vocês só falam de mulheres, drogas, bebidas, essas coisas. E também tem uma coisa que impacta bastante: a validação externa, quando ela substitui o autoconhecimento. Quando isso acontece, você perde a sua identidade. Eu não estou falando de identidade física, da sua identidade interna, aquela que só você conhece. E também quando o silêncio passa a incomodar, quando você fica incomodado com a ausência de barulho, quando o lugar está muito quieto e silencioso, você começa a ficar estressado. Aí é que está o maior problema. O ser humano moderno desaprendeu a estar consigo mesmo. E quando fugimos do próprio interior, qualquer companhia se torna insuficiente. E como a gente chegou até aqui? Bom, a filosofia nos ajuda a entender a raiz do problema. E um deles são o excesso de estímulos. Nunca houve tanto entretenimento, mas tão pouca contemplação. A mente está sempre ocupada, nunca em paz. A gente tem uma tonelada de conteúdo rolando no feed, é quase um scroll infinito. Quase não, é infinito, porque ninguém nunca zerou aquele scroll do Instagram nem do TikTok. Ou seja, quando isso acontece, o nosso cérebro absorve muita informação e isso acaba deixando ele com baixa energia. Quando você para de consumir aquilo, você fica meio que desconexo. Outro problema também tem a cultura da produtividade. O valor do indivíduo passa a ser medido pelo que ele produz, não pelo que ele é. É tipo um trabalho que as pessoas você recebe pelo que você produz e não pelo que você é. Isso é óbvio, porque é um trabalho. Também tem as identidades artificiais. Nas redes mostramos versões editadas de nós mesmos. Isso cria comparação constante e um sentimento silencioso de inadequação. Resultado? Bom, pessoas emocionalmente exaustas e desconectadas de si mesmas,
e incapazes de criar vínculos profundos com outras pessoas. E o que a filosofia antiga dizia sobre a solidão? Sêneca dizia: aprenda a estar consigo mesmo antes de exigir companhia. Eu acho que daí que surgiu aquela frase que antes de amar alguém, preencha a si mesmo, ou seja, ame-se a si mesmo. Já Marco Aurélio escrevia: retire-se para dentro de si, é ali que reside a tranquilidade. Ou seja, você tirar um momento para si mesmo, sabe? Fazer algo sozinho, que não se importe com a opinião dos outros. Para os filósofos, estar só não era fraqueza, era um treino para a alma. A filosofia não promete eliminar a solidão, mas transformá-la. Ela nos ensina de parar de fugir do silêncio e desenvolver o autodomínio emocional. Também encontrar valor na introspecção. Construir uma identidade sólida, independente das aprovações externas. Você criar uma versão de si mesmo tão sólida na sua convicção que a opinião dos outros não vai fazer mais sentido para você. Você só vai se importar com o que você é, sabe? Só a sua opinião sobre aquilo vai importar. Aí, a solidão deixa de ser um vazio e passa a ser um espaço de crescimento. O problema não é estar só. O problema é você não saber quem você é quando está só. Quando o indivíduo se conhece, a solidão não dói, ela ensina. Quando não se conhece, qualquer ausência vira sofrimento. A filosofia nos lembra que ninguém pode preencher o vazio de alguém que não se encontrou consigo mesmo. Talvez a solidão não seja um castigo, mas um convite para desligar o ruído externo, ou seja, parar de se importar com a opinião dos outros, parar de se importar com o que eles pensam ou o que eles falam sobre você. Enfrentar o próprio interior, ou seja, você contra você. A sua mente pensar tipo, vamos deixar para depois, talvez hoje não compense muito, ou aquele pensamento de estou cansado, hoje eu não vou fazer, e você ir lá e fazer totalmente o contrário. Você venceu a si mesmo. Outra coisa importante também, construir uma vida com mais sentido. Ou seja, se você sente que a sua vida atualmente não está nos caminhos que você queria que estivesse, ou seja, você não está fazendo atividade física, você não está aprendendo algo novo, você não está progredindo. Esse é o sentimento que mexeu comigo recentemente, esses dias, e o que eu fiz foi combater isso, ou seja, fazendo totalmente o contrário. Eu comecei a praticar esportes, comecei a praticar instrumentos musicais, comecei a escrever, comecei a fazer coisas que eu não fazia. E nisso eu estou criando uma vida com mais sentido do que antes, quando eu não fazia quase nada. Uma coisa também importante, seja distrações tipo assistir uma série, assistir reels do Instagram, aqueles vídeos curtos que você só fica rolando, ali é uma distração grande. Você acha que não, é só um vídeo de, vamos supor, 30 segundos de um meme. Você não sabe, mas você assiste um, depois rola, assiste outro. E nisso vai criando um ciclo. Ou seja, você tem que cortar essas coisas da sua vida e aceitar mais a solidão, porque na solidão, quando você a domina, você não fica mais vítima de abandono, você começa a ser uma pessoa totalmente diferente, ou seja, você dominou a si mesmo, você não necessita mais daquelas pessoas. E se você ficou até aqui, na descrição desse vídeo vou estar deixando um e-book gratuito. Clica,
baixa e adquire conhecimento. Até o próximo vídeo.